Pessoal, estou gravando a aula, tá certo? Conforme a gente combinou, então, para que ela possa ser acessada posteriormente. Eu coloco ela numa plataforma de streaming, que é para o pessoal conseguir acessar posteriormente e consultar. Certo, até porque essa aula ela tem uma parte teórica, mas eu vou fazer uma prática aqui com vocês, né? Então pode ser que essa prática vocês precisem posteriormente consultar, certo? Então, vamos lá, níveis de abstração. Então, quando a gente fala em projeto de banco de dados, então eu falei que esse projeto de banco de dados ele tem 3 níveis, né? Que é o nível conceitual, o nível lógico e o projeto físico de banco de dados, certo? Então, o diagrama entidade-relacionamento, que ele é aquele diagrama que eu falei para vocês do Peter Chain, em que a gente vai construir o modelo conceitual, ele tem por base a percepção do mundo real. Então, a partir de coisas do mundo real, a gente vai criar, então, um modelo conceitual de banco de dados. Então, aqui seria, né, um exemplo de no mundo real eu teria um funcionário, né? E esse funcionário tem os atributos nome e CPF. Então, no nível conceitual, a gente teria a funcionária, então, representada dessa forma, tá? Esse retângulo aqui a gente chama de entidade. No caso, o funcionário seria uma entidade, né? E essas bolinhas aqui seriam características que essa entidade tem, como no caso de funcionário, nome e CPF, certo? No modelo lógico de banco de dados, então, a gente teria a representação feita dessa seguinte forma, certo? Já o modelo físico de banco de dados seria o banco de dados em si, que no caso aqui, eu dei um exemplo utilizando uma linguagem que é o SQL, mas o que a gente vai utilizar a princípio é o Access, certo? Então, para a gente poder fazer essa modelagem aqui, a gente vai ter... Pessoal, se alguém não entender, tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? A gente vai utilizar duas coisas. A primeira delas, então, vai ser o BR Modelo. O BR Modelo, ele é uma ferramenta case, ou seja, ele é uma ferramenta para a gente criar, então, o modelo lógico, aliás, o modelo conceitual, que eu dei um exemplo aqui, e o modelo lógico de banco de dados, certo? Então, o BR Modelo, quando você baixar ele, ele vai ter essa cara aqui, tá? Teve alguém que não conseguiu instalar o BR Modelo? Eu tinha passado o link para vocês, né? Para instalar. Você não conseguiu, Paula? Nayara também não? Ô, louco, tudo isso? Pessoal, então, quando você vai ter que baixar uma coisa chamada, eu acho que é o JRE, que é o Java, né? Esse daqui, o Java, ele tem que ter instalado na máquina para você tem que estar com o Java, tá vendo? Tipo, por exemplo, você tem o Windows 32 bits, que é esse x86, ou 64 bits, você instala o JRE no arquivo executável e é esse arquivo, que na verdade é um arquivo jar, é um arquivo executável. Quando você baixar o BR Modelo, o BR Modelo, ele é um arquivo
com a extensão jar. Então, o que lê ele é o Java, né, que lê ele. Então, você teria que instalar o JRE. Teria que tentar baixar o JRE, instalar e atualizar, né, a máquina. Se tiver alguma atualização do Windows para fazer, faz. E o BR modelo é para ele conseguir abrir. Mas me chama individualmente depois quem tenta instalar primeiro o JRE, que é esse que eu mostrei, né? O Java o arquivo Java mesmo, né? Para que ele leia arquivos jar, certo? Esse Java vocês vão utilizar também em outras aulas posteriormente. É bom que o Java tem que estar instalado e atualizado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui no painel de controle a lista de programas aqui. Ó, tá vendo? Esse arquivinho aqui, Java da Oracle, você tem que ter isso instalado, porque é ele que lê o arquivo jar, porque senão o seu arquivo jar, ele vai ficar como um arquivo não lido, ou ele vai ficar associado com outro programa, como por exemplo em zip, e você não vai conseguir abrir. Mas com o Java instalado e atualizado, o BR modelo é para ser aberto normalmente. É para ser aberto um arquivo executável, certo? Ele vai abrir assim. Mas quem não conseguiu, quando não conseguir depois, me chama em particular, ou depois que eu terminar a explicação, que aí eu compartilho a tela para mim e eu vejo o que está acontecendo, tá? Mas vamos lá. Então, o BR modelo, ele é uma ferramenta case, tá? Ferramenta case, então, elas vão servir para a gente poder criar, ó, se eu for aqui, o modelo conceitual e o modelo lógico, tá? Hoje a gente vai criar que é um modelo conceitual e um modelo físico também de banco de dados. O modelo físico, a gente vai utilizar o Access. Pessoal, eu recomendo que vocês instalem essa versão que é o Access 365, tá? Ou o Office, né, 365, ou a versão 2019. Desde a versão 2007 para frente, ele é muito parecido. Se você tem uma versão mais antiga, você vai conseguir fazer. Porém, eu tenho um passo a passo das coisas e esse passo a passo eu fui colocando nele prints da minha tela. E aí pode ser que se você tiver com outra versão seja um pouco diferente, tá? Então, continuando lá. A gente vai fazer um modelo físico, mas a gente ainda não vai trabalhar com a linguagem SQL, tá? A gente vai fazer um modelo físico utilizando o Access mesmo. Então, o modelo entidade relacionamento foi criado por esse cara aí, né? Na verdade, essa é uma foto dele na década de 70. Ele já é bem idoso já no dia de hoje. Mas ele criou o modelo entidade relacionamento na década de 70. Então, esse modelo que a gente utiliza hoje, ele existe desde a década de 70 e ele ainda é utilizado. Tá? Portanto, se você pegar um livro de modelagem de banco de dados, mesmo que ele seja antigo, a modelagem é a mesma, né? O modelo relacional, hoje em dia existem modelos não relacionais, tá? Mas o modelo relacional, que é o modelo criado por esse cara, ele não mudou muito. Mesmo que você pegue um livro antigo, como o meu que está aqui, a parte de modelagem é a mesma. O que vai mudar, lógico, é a ferramenta que a gente vai utilizar. No caso do Access, o Access é um sistema de gerenciamento de banco de dados, né? Ou seja, ela é uma ferramenta que a gente vai utilizar para construir banco de dados, realmente o projeto físico, certo? Então, vamos falar, então, do modelo entidade relacionamento.
O objetivo desse modelo, então, é auxiliar na especificação do sistema, né, e representar graficamente um banco de dados. Então, essa representação gráfica do modelo conceitual que a gente vai fazer é uma representação bem simples, que ela é de fácil compreensão, até mesmo por quem não é da área de informática, até mesmo por pessoas formadas, por exemplo, em administração de empresas, tá? E os elementos, então, dele vão ser as entidades, os atributos e os relacionamentos, tá certo? Aqui no BR Modelo, então, isso no modelo conceitual, tá? Lembra que eu falei que tem 3 fases, o modelo conceitual, o modelo lógico e o físico. No modelo conceitual, as entidades, a gente vai fazer aqui no BR Modelo, o modelo conceitual. Esse primeiro ícone aqui do lado direito, ó, é uma entidade, certo? Então, eu simplesmente clico nela e clico na tela. Então, essa é uma entidade, tá? Depois eu vou mostrar para vocês os relacionamentos. Esse daqui é um relacionamento. E os atributos também. A primeira coisa, eu vou conceituar o que é entidade, o que é atributo e o que é relacionamento, certo? Esse conceito pode ser que fique um pouco confuso no começo, tá? Mas ele exige muita prática para que seja assimilado, certo? Então, os elementos básicos de um diagrama entidade e relacionamento, eles vão ser as entidades, né? Então, o que é entidade? Entidade vai ser uma coisa, né? Um objeto do mundo real que você pode identificar ela de forma única, né? Em relação a outros objetos, certo? Por exemplo, cada pessoa numa empresa é uma entidade, certo? Cada departamento numa empresa também é uma entidade. Então, uma entidade ela tem um conjunto de propriedades e os valores, né? Para esses conjuntos, ele tem que ter pelo menos um valor que seja único. Por exemplo, uma pessoa, ela tem o CPF dela que é único, mesmo que a pessoa morra, aquele CPF é cancelado, né? E aquele CPF não volta a ser atribuído a outra pessoa, certo? E cada pessoa que nasce também é atribuído a ela um novo CPF que nunca vai ser igual a de uma pessoa que já exista ou que já tenha existido, que já tenha falecido. Então, por isso que pessoa, no caso, seria uma entidade. Eu consigo identificar de forma única, certo? Objetos abstratos, como um departamento, por exemplo. Um departamento alguém falou que. Tá, depois eu vejo isso aí. Desculpa, eu não vi a mensagem na hora que eu estava vendo, na hora que eu estava explicando. Depois a gente vê essa parte. Então, ó, objetos abstratos, como por exemplo um departamento, certo? Então a gente representa essas entidades com retângulos, como empregado, e aí teria os empregados João, Pedro, Paulo, Maria, certo? Um departamento, contabilidade, financeiro, jurídico, certo? Alguns exemplos de entidades. Então, num sistema bancário, eu posso ter cliente como entidade, conta corrente, conta poupança, agência. Em um sistema de controle de produção de indústria, produto, empregado, departamento, estoque seriam entidades, certo? Eu vou abrir aqui o Word. Normalmente eu escreveria na lousa, mas aqui eu vou usar o Word. Então, como que a gente faz para identificar, né, um modelo de um mundo real, assim, uma entidade? Então, como eu vou colocar aqui, como identificar uma entidade?
você vai precisar fazer algumas perguntas, né, para o contexto que você quer. Por exemplo, um sistema bancário, né? Vou fazer um banco de dados para um sistema bancário, para um banco. Como que eu vou saber o que é entidade nesse sistema bancário? Você tem que fazer algumas perguntas. A primeira, geralmente é um substantivo, tá? Então, ela é identificada sempre por um substantivo, como cliente, conta corrente, conta poupança, agência, são substantivos. A outra pergunta, existe mais que um? No caso, cliente, eu tenho muitos clientes, conta corrente, eu tenho muitas contas, conta poupança também, agência também eu tenho muitas, certo? E a terceira pergunta, existem atributos dele que eu desejo armazenar? Caso assim, o cliente, ele tem o nome, o endereço, o telefone, estes são atributos de cliente. Então, eu quero armazenar esses valores. Por isso que eu sei que cliente é uma entidade. Conta corrente. Conta corrente também, eu tenho atributos da conta, né? Saldo da conta, número da conta, né? Data de criação, tipo de conta, tudo isso são atributos de conta, tanto de corrente quanto poupança, que eu quero armazenar. A agência também, ela tem um número da agência, ela tem um endereço, uma cidade, certo? Então, ela tem também atributos que eu quero armazenar. E a quarta pergunta, existe um atributo que possa identificá-la de forma única? No caso aqui, o cliente, eu tenho um atributo como CPF, que identifica ele de forma única. A conta corrente e a conta poupança, ela também tem um número que identifica ela de forma única, né? A sua conta, o número da sua conta não existe outro igual, né? A agência também, ela tem um número da agência que identifica ela de forma única, certo? Então, se a resposta dessas quatro perguntas se a resposta das quatro perguntas for sim para as quatro perguntas, então é uma entidade, certo? É assim, então, que eu identifico uma entidade, tá? Isso aqui é importante, tá? Eu vou colar isso aqui que eu acabei de escrever para vocês aqui no chat, porque essas quatro perguntas, colei aí no chat, tá? Essas quatro perguntas, você sendo sim para as quatro, é porque aquilo é uma entidade, certo? A mesma coisa, essas aqui, ó, produto. É um substantivo, existe mais do que um. Eu tenho atributos dele que eu quero armazenar, como, por exemplo, peso, nome. Eu tenho um código do produto, né, também, que é um produto único. A mesma coisa empregado, departamento e estoque. Por isso são entidades, nesses casos aqui. Dá para entender o que é entidade, pessoal? Esse conceito é muito importante, tá? Certo? Então, vamos continuar aqui com um exemplo. Aliás, antes do exemplo, né? Então, o conceito fundamental da abordagem entidade de relacionamento é o conceito de entidade e os relacionamentos entre elas, certo? Então, como identificar uma entidade? Elas são estruturas do mundo real, a gente necessita guardar informações sobre ela. Elas possuem um valor que tornam ela único, então tudo isso, sendo sim, é uma entidade. Melhor você fazer essas quatro perguntas, sendo sim para as quatro, é uma entidade, tá? Então, ela representa um conjunto de objetos, né, da realidade modelada,
interessam somente os objetos sobre os quais você deseja guardar informações, né? E ela é representada através de um retângulo com o nome da entidade, tá certo? Então, por exemplo, bom, vamos pro exercício aqui. Então, é uma historinha que eu criei aqui. Então, ó, Enzo é um garoto que adora aeromodelismo. Aeromodelismo é aqueles aviõezinhos, que geralmente você tem controle remoto, ele voa. Então, ele possui uma coleção de aeromodelos. Todos os garotos do bairro gostariam de brincar com um dos aeromodelos de Enzo. Como é muito generoso, Enzo resolveu emprestar seus aeromodelos para seus amigos. Porém, preocupado com o fato de que Enzo pudesse perder algum aeromodelo, seu pai resolveu fazer no Axis um banco de dados para controlar seus empréstimos. A pergunta: quais são as entidades do banco de dados feito pelo pai de Enzo? E aí, alguém arrisca dizer o que seria a entidade nessa história? Então, ele quer fazer um banco de dados para poder controlar, né? Ele quer fazer um sistema, na verdade, né? Ou no Axis, mesmo um banco de dados, para poder controlar esses empréstimos, para ele saber o que está emprestado para quem. Certo? E aí, o que seria entidade aí? Se alguém falou no chat. Não? E aí, pessoal? Ninguém arrisca me responder? Lê a história aí e tenta me responder alguém. Só as informações, professora? Mas quais especificamente? Né? Na história toda eu teria que fazer, né, as 4 perguntas e entender, né, o que seriam entidades aqui. As pessoas que ele vai emprestar, os amigos dele? Isso, amigos é uma entidade. Então, vamos colocar essa entidade aqui no nosso BR modelo. Então, eu vou clicar aqui, ó. Vou clicar na tela. E aí, eu clico aqui, clico na tela, o quadradinho aparece aqui. Tá? Ele tem essas alcinhas de redimensionamento, ó, que eu posso aumentar, tá? Ou deixar do jeito que eu quiser, certo? E aqui, ó, do lado, quando eu clico em cima, aqui do lado direito, eu tenho o nome dessa entidade. Então, uma entidade é amigos, certo? Porque eu tenho mais, é um substantivo, tem mais que um. Eu tenho atributos dele que eu quero armazenar, o contato do amigo, por exemplo, para pedir o aeromodelo de volta, né? Se estiver demorando para devolver. E existe um atributo que posso identificá-lo de forma única. No caso, eu posso atribuir um código para o amigo, né? Ou identificar por um documento dele. Então, amigo é uma entidade. Tem mais alguma entidade aí? Os próprios aeromodelos? Isso, muito bem. Hoje vocês estão bom. Aeromodelo também é uma entidade, certo? Então, eu vou colocar outra entidade aqui, que vai ser a aeromodelo. Viu, professora? Oi? Essas entidades aí, né? Falando no conceito de banco de dados mesmo, dá para dizer que tipo, as entidades seriam como as tabelas, assim, por exemplo, no caso? Isso, as entidades elas vão virar tabelas no Axis. Ah, legal. Só tá? Para entender. Obrigado. Beleza, pessoal. Então, as 2 entidades básicas aqui é amigos e aeromodelos. Vamos continuar, então. Essas entidades, elas não podem ficar soltas aqui, né? Para eu saber qual amigo, eu posso ter uma lista de amigos e uma lista de aeromodelos, né? No caso, 2 tabelas, né? Aqui a gente chama de entidade, mas pode imaginar como tabela também. Eu preciso que essas tabelas tenham uma relação uma com a outra para eu saber para qual amigo foi emprestado qual aeromodelo, certo? Se elas não se relacionarem, então eu não tenho um banco de dados, eu não consigo extrair informações dele, né? Então, as entidades se relacionam. Fiz uma analogia aqui, só para ficar mais fácil de gravar. Então, todas as entidades se relacionam. Por exemplo, o cliente se relacionaria com produto, professor com disciplina,
médico com paciente, receita com remédio, certo? Então, aqui seriam exemplos em outros casos, né? Um banco de dados de uma loja, por exemplo, eu teria cliente relacionada com produto, de uma escola, professor com disciplina, de um hospital, médico com paciente, né? E receita com remédio. Então, os relacionamentos, uma das propriedades sobre as quais você deseja, né, guardar informações, então, são os relacionamentos, né? Esses relacionamentos, então, pode ser desejável, né, saber quais pessoas estão associadas a quais departamentos em uma organização, né? Então, para isso, a gente cria relacionamentos. Basicamente, um relacionamento é uma associação entre duas entidades, né? Então, relacionamento, então, basicamente, é um conjunto de associações entre ocorrências de uma entidade. Tá? Em um diagrama de entidade de relacionamento, um relacionamento é representado através de um losango ligado por linhas aos retângulos representativos das entidades que participam do relacionamento. Então, aqui, por exemplo, pessoa, departamento com relacionamento lotação, tá certo? Então, para eu saber quais pessoas lotam um departamento, eu preciso criar uma relação aqui, lotação. Geralmente, a gente escreve dessa forma, lotação, como está aqui, mas basicamente, um relacionamento ele tem que ser possível de transformar em um verbo. Porque a gente lê assim, a pessoa lota um departamento, ou então se a gente lê da esquerda para a direita, um departamento é lotado por pessoas, certo? Mas a gente coloca o nome lotação, mas basicamente seria um verbo, né? Você poderia colocar lotar também, que estaria certo, tá? Então, da mesma forma que a gente fez com as entidades, quando a gente quiser nos referir a associações específicas dentro de um conjunto, a gente vai se referir a ocorrências ou instâncias de relacionamentos. Nesse caso desse exemplo, o relacionamento lotação, uma ocorrência seria um par específico formado por uma determinada ocorrência da entidade pessoa por uma ocorrência da entidade departamento. Aí a gente formaria a lotação, então, exemplificando melhor aqui, nesse caso do empregado, lotação departamento. Aqui, ó, empregado é uma entidade, então eu tenho vários empregados aqui que ele está representado pela letra P, né? P1, P2, P3, P4, seria o empregado. Aqui a entidade departamento, né? Que está sendo representada D1, D2, D3. E aqui o relacionamento lotação. É através desse relacionamento que eu sei qual pessoa lota, pertence, né? A qual departamento. Por exemplo, aqui eu tenho a pessoa 5. Eu sei que a pessoa 5 ela tá ligada ao departamento 3, mas eu só sei disso por causa desse relacionamento, né? Se eu tivesse somente as entidades, eu não saberia qual tá ligada a qual departamento. Certo? Para eu saber quantas pessoas pertencem ao departamento 1, eu sei através desse relacionamento aqui, ó, P1D1, ou seja, a pessoa 1 com o departamento 1 e a pessoa 2 também com o departamento 1. Então, a pessoa 1 e 2 está ligada ao departamento 1, certo? Aqui a mesma pergunta, então. Quais são os relacionamentos entre as entidades? Bom, essa história, pessoal, aqui eu tentei pegar o exemplo mais fácil que eu teria, tá? Normalmente, a gente não vai ter modelo só com duas entidades, a gente pode ter muitas, certo? Mas aqui, como a gente pegou esse exemplo simples para começar,
amigos e aeromodelos, qual que seria o relacionamento? Eu colocaria um relacionamento aqui no meio, né? Vai ser sempre vai ser assim, tá? Eu não posso ligar duas entidades ou dois relacionamentos. Então, eu não poderia colocar uma entidade do lado da outra, ou então colocar dois relacionamentos um do lado do outro. Isso aqui não é aceito pelo diagrama entidade-relacionamento. É sempre assim, uma entidade, um relacionamento e outra entidade. Que nome que eu poderia dar para esse relacionamento aqui? Alguém me diz? E aí? Isso, emprestar, alguém falou aí. Então, aqui eu poderia colocar emprestar, né? Posso colocar como um verbo, mas eu posso escrever... Eu prefiro escrever empréstimo, mas se você escrever emprestar também tá certo. Tá? Então, estas entidades, elas vão ter atributos. Aliás, eu tenho que ligá-las. Está escrito ali que tem uma ligação, né? Então, a ligação é esse aqui, tá vendo? Aqui do lado direito, ó, tem a ligação. Então, eu vou clicar em aeromodelos e depois clicar em empréstimo. Vai ficar assim. Vai aparecer esse 0,N aqui. Por enquanto, vocês ignorem isso, tá? Porque, ó, vai ficar assim, certo? Então, eu cliquei aqui, cliquei na entidade e no relacionamento, certo? Isso aqui, pessoal, por enquanto, isso aqui é a cardinalidade do relacionamento. Mas eu não vou explicar o que é cardinalidade agora, porque é um assunto muito complexo que vai ter uma aula só para cardinalidade, tá? Mas então vai ficar mais ou menos assim. Você pode acertar melhor isso aqui, né? Dar uma organizada aqui e tal, para não ficar tão bagunçado. Enfim, tá piorando, né? Deixa eu ver se eu coloco isso aqui de um jeito melhor. Peraí. Então, ó, você clica aqui, clica no aeromodelo, clica no empréstimo, e aqui é a mesma coisa. Amigos e empréstimo, certo? Vai ficar assim. Seria melhor que fosse uma linha reta, mas o BR modelo não ajuda muito. Existem muitas outras ferramentas que fazem isso, tá? Que fazem mais ou menos a mesma coisa, certo? Você poderia até fazer à mão isso aqui, tá? Porque é só um modelo conceitual, né? Ele não é um modelo prático, ele é um modelo didático, ele é um modelo conceitual. Mas ele é muito importante, tá? Certo? Então, a gente tem aqui... Aí, agora, a gente vai ter atributos para esse relacionamento, para essas entidades. Aqui eu dei um exemplo de atributos, como, por exemplo, pessoa dirige carro. De pessoa, eu coloquei CPF, nome e sexo. E de carro, placa, modelo e ano. Esse atributo que tá... Então, atributos seriam assim, em relação a tabelas, né? Que alguém comparou com tabela. A entidade seria uma tabela e o CPF, nome e sexo, que são os atributos, eles seriam os campos dessa tabela, certo? Então, esse é um diagrama entidade-relacionamento. Ele sempre tem as entidades, os relacionamentos e os atributos. Certo? O slide era isso, tá? Agora vamos fazer a prática. Antes, vamos terminar aqui o nosso modelo conceitual. Então, aqui em amigos, ó, eu vou clicar aqui, tá vendo? É um desenho de um lápis. Vou aumentar um pouquinho. Aqui, tá vendo? É um desenho de um lapisinho, que você clica aqui. E quais são os atributos de amigo? Um atributo-chave, eu vou colocar o CPF, e esse atributo, ele é um atributo-chave, então eu vou colocar como atributo identificador. Por quê? Eu não posso colocar um atributo identificador, o nome, por exemplo, porque pode ter dois nomes iguais, né? Endereço também não pode ser um atributo identificador.
Porque eu não posso, por exemplo, dois amigos podem morar no mesmo endereço, podem ser irmãos. Então, esse atributo identificador ele tem que ser único, não pode ter dois iguais. Então, eu coloquei aqui o CPF como atributo, tá? Vou adicionar mais um. No caso aqui, eu vou colocar nome. Vou pôr endereço. E o telefone. Certo? Vou fechar. Olha só como ele fica. Fica desse jeito. Que bonitinho. Então, esse preenchido aqui, tá vendo? É o atributo identificador ou o atributo chave, tá? Certo? Aqui, então, no aeromodelo, eu também vou clicar aqui, tá vendo? E vou colocar... Eu vou colocar código como atributo identificador, certo? Que eu vou gerar um código que vai ser o código que identifica o aeromodelo. Vou colocar nome do aeromodelo e vou colocar ano de fabricação. Não entendo muito de aeromodelo, não sei que outras características. Ele pode ter cor, né? Cor... Enfim. Certo? Então, o atributo-chave é o código do aeromodelo, tá? Então, aqui eu tenho um diagrama pronto. Eu só não falei das cardinalidades, mas isso é outra história. Na verdade, um diagrama entidade de relacionamento não tem só isso, tá? Mas esse daqui é o primeiro modelo que a gente teria, certo? Bom, eu não vou falar do lógico agora. Esse aqui a gente pode salvar assim, ó, arquivo, salvar, tá vendo? E aí você salva. Pessoal, eu tô salvando na nuvem. Utilizem a nuvem de vocês, do Centro Paula Souza. Vocês têm 1 tera de armazenamento na nuvem. Vocês sabiam disso, né? 1 tera é bastante. Eu tô armazenando coisa aqui já faz uns 5 anos e até agora não lotou esse 1 tera. Eu vou salvar ele aqui, que eu vou enviar para vocês depois ele, mas eu vou querer que vocês façam também, tá, gente? Eu vou salvar aqui. Clube. Pessoal, eu vou salvar arquivos sem caractere especial. Isso é uma boa prática de programação, certo? O que é caractere especial? Arroba, sharp, cifrão, porcentagem, acento, cedilha, espaço. Isso é caractere especial. O que não é caractere especial é só as letras de A a Z, o underline e os números de 0 a 9, né? Então eu salvo assim, ó, Clube do Aeromodelismo. Vou chamar de Clube do Aeromodelismo, certo? Vocês são a turma A, né? Então, eu vou salvar aqui, depois eu envio para vocês. Pessoal, consegue fazer isso? Vocês conseguem fazer isso depois? A aula está gravada. Se alguém tiver dificuldade de usar o BR modelo, pode abrir depois, certo? Isso, as características das entidades. Desculpa, pessoal, eu tô sem o celular aqui, eu não vejo as mensagens de vocês na hora. Pessoal, tranquilo até aí? Alguma pergunta? Tranquilo? Então depois eu envio para vocês, certo? Pessoal, é para fazer, tá? Porque depois eu vou dar um exercício, e o exercício vai ser mais ou menos assim. Vai ser mais ou menos um texto assim,
em que vocês vão ter que criar o projeto no BR Modelo e me entregar, tá? Então eu preciso que vocês façam, o problema é instalar o BR Modelo, né? Que muitos não estão conseguindo aí. O problema, pessoal, é que assim, eu sempre usei na escola, né? E eu nunca, você printou, né? Eu nunca precisei instalar, certo? Boa ideia, printou aqui, fica mais fácil, né? Eu nunca precisei instalar, porque a gente sempre usou na escola, né? E essa realidade de aula remota, para mim, eu estou começando agora, nesse semestre, né? Eu sempre falo, as pessoas estão em aula remota desde março. Mas esse é o que você fez, Dionísio? Ou você printou da minha tela? Esse é o que você fez, tá? Eu achei que você tinha printado minha tela. Não, tá certo. Falta só a ligação, né? Falta só você ligar ele. Esse coisinho aqui, tá vendo? Você tem que ligar ele, só isso que falta. A ligação, você vai... Eu vou fazer de novo aqui a ligação. Você clica aqui, tá vendo? Esse símbolo aqui, que é de criação de nova ligação. Aí você clica no retângulo e clica no losango. Dá um clique aqui, um clique no retângulo e um clique no losango. Pessoal, se mais alguém que está fazendo junto comigo quiser mandar o print aí, tá? De que conseguiu, tal, ou que não está conseguindo, certo? Seria legal se vocês conseguissem fazer junto comigo. O pessoal que não está conseguindo instalar, gente, eu vou ter que ver o que eu faço. Talvez eu peça ajuda para o Vitor. Acho que o Vitor dá aula para vocês, né? Vocês têm aula com o Vitor? Sim. Não. Então, o Vitor é ele que instalava esses programas no Bahia, né? Quando a gente está nas aulas presenciais, o Vitor é ele que cuida dos laboratórios, ele que faz a instalação. Então, provavelmente, qualquer coisa que vocês precisarem instalar, o Vitor vai saber. Eu vou ter que dar uma estudada em relação à instalação, porque como eu não estou vendo, né, o que está acontecendo na de vocês, na minha aqui eu instalei o JRE, né, atualizei o Java, tudo, até porque eu programo em Java também, né, e aí eu só baixei o BR Modelo, ele já rodou. Então, nesses que não está funcionando, eu preciso ver o que está acontecendo, preciso ver as telas, tá? Preciso ver as telas de vocês e ver o que está acontecendo. O Francisco levantou a mão. Quer falar alguma coisa? O quê? Um instalador? Se puder compartilhar. Você fez, mas agora não abre? Na verdade, ele só vai abrir pelo BR Modelo. Ixi, caiu uma coisa aqui. O meu cachorro resolveu brincar justo aqui debaixo da mesa que eu estou trabalhando. Enfim, você salva, né? E depois, para abrir, você tem que abrir primeiro o BR Modelo. Porque o arquivo diretamente, ó, ele fica assim, tá vendo? Ele realmente não abre. Então você tem que vir aqui no BR Modelo, abrir o BR Modelo, aí você vai em arquivo abrir. E aí lá em arquivo abrir, aí você consegue. Eu fui nos documentos recentes mesmo. Peraí. Olha só, aí você vai no arquivo abrir, aí você vai na pasta, né, aonde tá, aí você consegue abrir, certo? Você tem que abrir o BR Modelo e vir em arquivo abrir. Só dando 2 cliques nele, ele não vai abrir.
Deu certo, Francisco? Deixa eu ver qual que é. Deixa eu ver aqui, Gabriel, qual que é. Ah, BR modelo 3.2.G. Pessoal, o Gabriel mandou um link aí diferente do link que eu tenho. Talvez. Mais alguma pergunta, gente? Deu certo aí? Abrir? Só vai abrir. Certo, pessoal. Eu pergunto bastante, gente, porque no presencial normalmente eu vou olhando as telas e eu já vou vendo se o pessoal está conseguindo ou não, né? Então, como aqui eu não vejo vocês, então eu sempre pergunto, né, se está dando para entender. Pessoal, vamos passar então para o Access. A gente criou um modelo aqui no BR Modelo, esse modelo é conceitual. Agora vamos criar um modelo real no Access. Pessoal, o Access pode ser que vocês achem complicado. Então, eu mandei para vocês, tá aqui, tá vendo a da aula de hoje, de documento, que depois eu vou dar um tempo no final para vocês, antes, né, do final da aula, para vocês darem uma olhada. É esse slide, né, que é teórico, e tem aqui, ó, prática. Só que essa prática, eu coloquei só o passo a passo do Access, porque eu achei que o BR Modelo é mais tranquilo, né? De você fazer assim, só ir clicando ali, não tem muita coisa. Agora, como no Access são mais passos, eu coloquei essa aqui, prática número 1, Access. Eu vou abrir ela aqui, então. Pessoal, aqui esse começo, essa é uma apostilinha, então, com 10 páginas, mas ela tem bastante imagem, tá? Ela tem 10 páginas, mas o texto tá grande. Então, aqui vai falar da história do Access, se vocês quiserem dar uma lida, né? O Access existe desde 1992, ele pertence à Microsoft, dá para criar pequenas aplicações nele, né? Em VBA, que é Visual Basic for Applications. A extensão do Access é ACCDB, é a extensão do arquivo, então, certo? Aqui eu estou fazendo um comparativo entre as duas versões, que são praticamente idênticas, né? O Access 365 e o Access 2019. Ele vem junto com o Office, então se você tem o Word, Excel, PowerPoint, provavelmente você também tem o Access, tá? Esses prints, então, que eu vou mostrar aqui embaixo são dessas duas versões. Se você está usando uma versão diferente dessas duas aqui, provavelmente as coisas vão mudar de lugar, ou pode ser que o ícone mude um pouquinho, certo? Normalmente eles têm a mesma cara em outras versões, mas mudam um pouco de lugar, tá? Mas nada assim que não dê para se adaptar, se você estiver usando outra versão. Professora? Oi? O Access, ele tem aquele negócio de fazer as conexões conceitual, etc? Não, o Access é só o projeto físico. Ele vai ter relações também no projeto físico, mas aquele desenho mesmo é só no BR Modelo. Aquele desenho do diagrama entidade de relacionamento é só no BR Modelo. Aqui a gente já vai fazer as tabelas mesmo, que lá a gente chama de entidades. Tá bom, obrigado. Certo? Então, aqui tem algumas vantagens dele, né, e desvantagens, né? A maior vantagem dele é que ele pertence à Microsoft, ele usa pouca memória de armazenamento, né? E ele tem algumas desvantagens, que assim, ele não vai suportar múltiplas conexões, né? Por isso que eu dei esse exemplo do aeromodelo. No caso, é um banco de dados que somente uma pessoa vai utilizar, ele seria bem simples, né? Se você quer criar bancos de dados, por exemplo, que vão ter que ser 1.000 pessoas, 2.000 pessoas de uma empresa acessarem ao mesmo tempo, eu não recomendaria o Access, tá? Mas uma das vantagens do Access é que ele é bem didático. Se eu começar diretamente com uma linguagem SQL, que seria as linguagens que as empresas normalmente utilizam, inclusive empresas em Rio Claro, até vi uma vaga esses dias, né, utilizam o SQL, mas o SQL
ele vai ser uma linguagem complexa para quem está começando. Então, a gente começa com o Axis, que ele também é bastante utilizado, né? Dependendo do que você for fazer, ele é bastante utilizado. Existem aplicações de mercado, por exemplo, de farmácias, em que são 4 ou 5 ali, né? Pessoas usando somente num lugar pequeno. Utiliza o Axis tranquilamente, tá? Ele é um SGBD, é um sistema de gerenciamento de banco de dados. Então, aqui tem só um histórico até a página 8. A prática mesmo tá aqui a partir da página 9. Então, ó, abra o Axis, né? Nessa opção vermelha aqui é onde a gente vai salvar, né? Então, eu vou criar lá. Abrir o Axis, eu vou aqui em banco de dados em branco, só que está no passo a passo, tá? Aqui eu já escolho aonde eu vou salvar. Então eu clico aqui, tá vendo, nessa pastinha amarela, e aí eu já escolho aonde eu vou salvar, tá vendo? Eu vou salvar assim, ó, eu não gosto de colocar caracteres especiais em nome, né? Certo, vou salvar assim. Então, eu já escolhi aqui o nome e aonde eu vou salvar, tá vendo? Isso já salva o arquivo. Então, a partir do momento que você faz isso, o seu arquivo já está salvo, tá? Por que que eu não coloco caracteres especiais no nome e nem no caminho todo, na verdade, do lugar onde eu estou salvando? Porque se você for conectar o Access com uma aplicação, como, por exemplo, o Delphi, e você tiver caracteres especiais, isso aqui vai dar problema na programação, certo? Então, eu cliquei em criar, ele abre essa janela assim. Ele já cria uma tabela pronta para mim. Eu não vou usar essa tabela que ele criou, que ele deixou pronta, então eu vou fechá-la no xizinho, tá? Eu não vou usar. E aí, eu vou seguir o que está aqui, ó. Aqui eu já fiz, né? Então eu vou criar design da tabela e vou preencher da seguinte forma. Então aqui no Axis, a minha entidade é uma tabela, certo? Então aqui eu tenho no BR modelo, eu fechei o BR modelo, né? Não devia ter fechado, que eu vou ter que vou fazer uma comparação, né? Entre o modelo conceitual e o modelo físico. Nossa, ele sempre tira do... Né? Deixa eu ver aqui aonde que eu salvei de novo. Então, ó, eu tenho duas entidades, então eu vou ter duas tabelas. Eu vou criar primeiro a tabela aeromodelos. Não, desculpa. Primeiro a tabela amigos. Então, ó, eu cliquei aqui em criar design da tabela. Tá vendo? Essa tabela, essa de segunda aqui, no modo design. Aí os campos, é aquele esquema, ele aceita caracteres especiais, mas é uma boa prática de programação você não pôr caracteres especiais, porque você vai ter problema se você precisar chamar isso numa linguagem de programação, numa programação de qualquer tipo de linguagem, certo? Então aqui eu tinha colocado CPF, nome, endereço e telefone. Então eu vou pôr CPF. Pessoal, o CPF, eu vou colocar, eles são valores numéricos, né? Mas eu vou colocar como texto. Então, aqui é o tipo de dado, é o nome do campo e o tipo de dado que eu tenho nesse campo. Eu vou colocar como texto por um motivo muito simples, porque como texto eu posso utilizar isso aqui que eu chamo de máscara de entrada. O que é a máscara de entrada? É você limitar a quantidade de caracteres que a pessoa pode digitar. E o que ela pode digitar? Olha só, eu vou clicar aqui nesses 3 pontinhos, tá vendo? Se você não pôr a máscara de entrada, não tem problema, certo? Ele pede para eu salvar a tabela primeiro, então eu vou salvar com o nome Aeromodelos, certo? Ele diz que não tem chave definida. Eu vou continuar não colocar chave, certo? Então, aí ele abre essa telinha aqui para mim.
Tá vendo? Aqui eu tenho CPF, tá vendo? Então, essas seriam máscaras. Por exemplo, o CPF é sempre 3 dígitos, ponto, 3 dígitos, ponto, 3 dígitos, traço, 2 dígitos. É sempre assim, tá? Então, é isso que é uma máscara. Ele só aceita valores numéricos e sempre nesse formato. São 11 números, certo? Então, eu só vou avançar. Eu só vou avançar e concluir, tá vendo? Então, ele inseriu para mim essa máscara. A gente já vai entender a hora que a gente inserir dados na tabela, tá? Então, é por isso que, apesar de CPF ter valores numéricos, eu coloquei como texto, para eu poder colocar uma máscara de entrada, certo? E também pelo motivo de que... quem já tem o Java é só baixar o modelo. Pessoal, e também pelo motivo de que eu não vou fazer cálculo com CPF, tá? Eu só vou... Se eu for precisar fazer cálculos, por exemplo, se for uma data de nascimento, aí eu preciso salvar como valores numéricos, porque eu posso precisar fazer um cálculo de rescisão de contrato de trabalho, por exemplo, e para isso eu vou precisar da data, fazer cálculo com data. Né? Um exemplo, nesse caso aqui, eu vou deixar como texto o CPF. Nome, endereço e telefone. O nome também vai ser do tipo texto, tá? Endereço, também do tipo texto, e telefone, também do tipo texto. Aí, aqui, o CPF é o atributo identificador, é a bolinha preenchida, tá vendo? Aqui no Axis, o CPF, ele vai ser a chave primária. Então, aqui, ó, eu tinha dado esse exemplo aqui, tá? E mostrando como colocar o atributo chave. Ó, então, você vai clicar aqui, tá vendo? No cantinho aqui, para selecionar a linha toda e clicar aqui em chave primária, certo? Então, a chave primária é o atributo chave, tá? Agora eu posso fechar essa tabela, ela tá pronta. Vou clicar em sim. Beleza, a tabela tá aqui, ó. Tá? Se eu quiser editar essa tabela novamente, eu tenho que clicar com o botão direito em cima dela e clicar em modo design, tá? Para eu poder editar. Então, no modo design, eu edito. Porque se eu simplesmente der 2 cliques, ele vai abrir como tabela, tá vendo? Então, um banco de dados, ele é um conjunto de tabelas que se relacionam. No caso do banco de dados relacional, certo? Então, aqui, ó, eu tenho um arquivo só, tá vendo? O Clube do Aeromodelismo é o arquivo que eu tenho aqui do Axis, é um arquivo só. E dentro dele eu vou fazer várias tabelas, então, certo? Beleza? Deixa eu ver quantos alunos tem aqui. 18, tá ótimo. Então, aqui eu vou fechar essa, vou clicar em criar e vou criar de novo o design da tabela, certo? E aqui, então, eu vou criar o aeromodelos, código, nome, ano de fabricação e cor. Então, ó, código eu vou colocar como numeração automática, porque diferente do CPF, o código é um número que pode ser gerado automaticamente, né? Eu atribuo esse código para o aeromodelo a partir do momento que eu estiver cadastrando. Então, o sistema vai colocar automaticamente, ele vai atribuir um valor, né, a cada vez que eu digitar um novo valor, que eu inseri um novo aeromodelo. Nome, que vai ser texto. Opa! Ano de fabricação e cor. Ano de fabricação, eu vou colocar como número, certo? Porque eu posso precisar fazer cálculos. Se eu quiser, por exemplo, mostrar somente os aeromodelos fabricados
de 2015 para frente. Eu preciso que esse seja um valor numérico, senão eu não consigo fazer uma busca dessa forma, certo? Por isso que ano de fabricação é número. E a cor como texto, certo? Aqui eu vou colocar código. Código eu vou marcar como chave primária. Aí, na hora de salvar, para salvar, a pessoa simplesmente fecha essa tabela, tá vendo no xizinho? Ele vai perguntar se eu quero salvar, eu clico em sim, e aqui eu... Desculpa, eu salvei com o nome errado, né, ali. Essa daqui era a tabela dos amigos. Não, eu fiz 2 vezes, é isso? Gente, desculpa. Essa tabela que eu salvei como eram modelos, ela é o nome dos amigos. Eu vou renomear. Esses aqui são os amigos. Amigos. E aqui... Desculpa, pessoal, eu nomeei errado. E aqui eram modelos. Eu ainda não fiz o relacionamento, tá? O relacionamento eu não vou fazer hoje, tá? Porque ele é um pouco mais complexo aqui no Axis. E eu quero fazer o passo a passo. Aqui, ó, nessas páginas, na página 9, na página 10, ó, tem todo o passo a passo do que eu fiz no Axis, certo? São 11 passos. Então, aqui eu vou preencher alguns amigos. Então, a hora que eu for preencher o CPF, tá vendo? Ele coloca a máscara para mim, tá vendo? Então, eu só digitei os números e ele já preenche com os dados. E ele já preenche com os pontos e os traços, certo? Coisa aqui, tá? Vou preencher alguns aqui. Certo, eu preencho assim, então, a hora que eu fechar ele já tá salvo. E os aeromodelos, a mesma coisa. Nesse caso aqui no código, ele vai preencher de forma automática o código, tá? Porque eu coloquei como numeração automática. Então aqui, vamos ver. Tem 2 valores, tá? Pessoal, aí quando você fechar, ele já vai estar salvo, porque você salvou logo no começo, certo? Pessoal, conseguem repetir isso? Deixa eu ver aqui. Conseguem repetir isso, pessoal? Vocês conseguem fazer no Axis? Ó, eu vou enviar aqui para vocês. Você fez? Já fez aí, Dionísio? Beleza. Então, eu vou colocar aqui, tá vendo? Eu vou colocar os arquivos aqui, que é esse... Opa, eu não posso porque ele está aberto, eu vou ter que fechar. Eu vou ter que fechar esse aqui também, para eu poder enviar para vocês. Então, pessoal, eu vou estar enviando para vocês, mas eu estou enviando que é para vocês consultarem, tá? O ideal é que vocês façam, certo? O ideal é que vocês façam e depois só use esse arquivo mesmo para consulta, tá? Eu acho que eu vou separar isso aqui em pastas. Deixa aqui mesmo, tá? Certo? Então, o que tem aqui, ó, de arquivo é aula 2, o BR modelo, né? Alguém colocou um outro link aí, né?
O que eu coloquei de coisa nova aqui é esses slides da aula de hoje e também a prática no Axis, certo? E os arquivos que eu fiz agora com vocês, esses dois aqui, certo? Aí, pessoal, esse é o que você fez. Ah, tá, beleza. Uhum. Beleza. Ah, você fala com caractere especial, né? Beleza. Pessoal, aí na próxima aula a gente vai fazer os relacionamentos no Axis, certo? Quem não fez a tarefa faz para eu poder passar as respostas, tá? Tem 3, deixa eu ver se entrou aqui a galera que não fez a tarefa, deixa eu ver. Se o pessoal, teve alguém que fez agora, né? Teve alguém que fez agora. Tem a Rafaela e a Letícia estão aqui? Não? Não. Rafaela e Letícia também não. Pessoal, eu vou verificar se essas duas pessoas ainda estão fazendo ou não o curso. Aí eu já passo as respostas, né? Quando eu dou a devolutiva. Eu acho que quando eu der a devolutiva para vocês, já aparece as respostas para vocês, né? Que é importante vocês saberem o que vocês acertaram, o que vocês erraram, certo? Pessoal, eu vou parar a reprodução e voltar para minha tela aí. Pessoal, as atividades, então, que eu vou contar como nota, vão ser esse questionário com 10 questões, né, que eu falei que era uma atividade objetiva. A outra atividade, eu falei que era uma atividade prática, e essa atividade prática vai ser ou no Axis e no BR Modelo, por isso que eu pedi para vocês instalarem, mas essa atividade eu vou dar só no final do mês, do meio para o final do mês, certo? E outra atividade que eu já vou estar passando semana que vem para vocês é a do seminário, tá? Todo mundo tem como gravar. Eu acho que eu já vou postar essa semana, tá? A atividade. Todo mundo tem celular que pode gravar a própria imagem? Tem alguém que não tem? Se quiser me falar no chat depois que não tem, ou tem alguém que tem algum problema com gravação, que não quer se gravar. Pessoal, a atividade do seminário, eu sempre dou seminário, tá? Porque tem alguns conteúdos que, por exemplo, não existe só um tipo de sistema de gerenciamento de banco de dados, não existe só um tipo de ferramenta case, né? Tem muitas ferramentas, na verdade. Então, eu dou um seminário para que vocês pesquisem essas ferramentas, façam uma explanação curta sobre ela, vai ser de 2 a 5 minutos, e grava num vídeo, e aí eu vou lançar uma tarefa para isso, certo? Alguém que falou alguma coisa, gente? Não? Essa turma é quietinha, né? Vamos ver se na sala de aula vocês vão ser quietinhos também. Quando voltar, essa turma é quietinha. Pessoal, então é isso, tá? Eu não vou até o fim do tempo, porque o Nelson, né, que é o coordenador, ele me pediu, né? Deixa sempre um tempo para os alunos ou tirarem dúvidas ou fazerem a atividade, certo? Então, esse tempo aí vai ser para vocês fazerem a atividade no BR Modelo e no Axis. E aproveita e faz agora, porque agora eu tô aqui e vocês podem tirar dúvida, certo? Então, quem já fez, quem não tem dúvida, tá liberado, certo? E se alguém quiser ficar aí para tirar alguma dúvida, ou até mesmo da instalação, se eu conseguir ajudar na instalação, ou qualquer outra dúvida também, certo? Então é isso, pessoal. Eu vou parar a gravação, tá? Porque o que eu ia explicar é isso.